Afinal, o que pensa um falso profeta? Como vive um falso profeta? Como ele vê o seu rebanho? Esse é o nosso assunto de hoje. Meu amado irmão, você que já conhece o nosso trabalho, eu peço que você já não esqueça de dando o seu like, também comentando no vídeo aí alguma experiência que você teve com o falso profeta, ou até mesmo perguntando alguma dúvida que você tenha, que nós teremos o maior prazer de responder. E você que não é inscrito no nosso canal, que chegou aqui, que alguém te enviou esse vídeo, ou por algum motivo você chegou até aqui, assista o vídeo. E se entender que o que temos falado, que o canal Evangelho Sem Máscara tem um propósito de abrir os olhos das pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas em seitas religiosas, você então se inscreva, aperta aí o sininho das notificações e depois faça parte dessa comunidade. Como? Comentando, compartilhando esse vídeo com pessoas que você ama, e assim nós vamos juntos levar essa mensagem a mais pessoas. Nós estamos aí rumo aos 20 mil inscritos e é muito importante o seu apoio para chegarmos lá. Vamos para o nosso assunto de hoje. Meus irmãos, essa é a primeira parte de um vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para que ele não fique muito longo, porque de forma nenhuma seria exaustivo o assunto, pois quando falamos de falso profeta, o assunto ele pode crescer muito. Então eu tenho certeza que o assunto não vai ser esgotado, mas nós vamos dar uma ideia para os irmãos de como pensa um falso profeta, como é a mente de um falso profeta, como ele vê o seu rebanho, a sua instituição, o que ele crê de verdade. Esse é o nosso assunto. Mas antes eu quero ler com vocês, vou projetar aqui, Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Meus irmãos, o trabalho que nós fazemos é um trabalho extremamente sério, mas ao mesmo tempo um trabalho muito difícil, porque ele é muitas das vezes incompreendido. Quando nós apontamos aqui o que tem acontecido nesse atual século, muitas pessoas entendem que nós saímos de algum lugar e agora queremos falar mal daquele lugar. Não, meus irmãos, de forma nenhuma. Pelo contrário, seria muito melhor eu estar no conforto do meu lar, sem me preocupar com isso. Eu apenas granjeio inimigos falando a verdade, porque a verdade incomoda, a verdade provoca, a verdade ela causa feridas nas pessoas que são confrontadas. Ninguém quer ser confrontado. Então, o trabalho que fazemos, ele é um trabalho que muitas das vezes provoca mais a fúria, a ira das pessoas do que benefício. Mas, contudo, todavia, se Deus abriu os nossos olhos estando dentro de uma seita religiosa, seguindo um falso profeta, há um propósito nisso. Essa semana alguém comentava no meu canal, e eu já tinha entendido isso há algum tempo, e no início eu perguntava por que eu fiquei 22 anos dentro de uma seita religiosa, na qual eu vim descobrir que era fundamentada sobre mentiras. Para quem não sabe, eu fui membro 22 anos e durante esses 17 eu fui pastor, título de pastor, dentro de uma seita chamada ICM, Igreja Cristã Maranata. E às vezes eu perguntava por que eu fiquei 22 anos ali dentro. Hoje eu entendo. Foi preciso eu conviver com um falso profeta, foi preciso eu estar dentro de uma seita religiosa, pseudo-cristã, o falso evangelho, para que eu pudesse enxergar e pudesse hoje ser um instrumento na mão de Deus para ajudar a abrir os olhos de outras pessoas. Nosso propósito não é tirar ninguém de lugar algum, não. Agora, quando os olhos são abertos, é impossível você continuar seguindo um falso profeta.
preocupação que nós temos e o despertamento que nós tivemos é porque Jesus falou com os fariseus que eles não entravam no reino e impediam outros de entrarem. Quantas pessoas estão se tornando cristãos religiosos da pior espécie possível porque estão seguindo os passos dos seus líderes, que são falsos profetas? Meus irmãos, não estamos aqui para falar hoje de instituição A ou B, mas nós vamos falar da experiência que nós tivemos em estar em um local que é governado por um falso profeta. E o que é viver sobre o jugo do falso profeta nos fez ver como pensa um falso profeta. Meus irmãos, Jesus diz primeiramente: acautelai-vos. Ele chama a atenção, ele dá um alerta para os seus seguidores para estar atento. Então, quando nós fazemos um trabalho de mostrar, de apontar, de identificar o falso profeta, nós estamos, na verdade, fazendo aquilo que Cristo ensinou. Nós estamos ajudando a abrir os olhos daquelas pessoas que não têm capacidade de enxergar que estão do lado de um falso profeta. Por quê? Por que é difícil ver? Meus irmãos, o falso profeta, ele entende que para ele atingir o seu propósito, a primeira coisa que ele precisa fazer é pôr uma máscara sobre si. Porque ele é um lobo devorador. Se uma ovelha ela vê o lobo devorador na sua forma natural, ela vai procurar se afugentar. Ela vai procurar se esconder. Né? Cada animal tem a sua tática de defesa, mas nenhum animal que é presa, quando vê o seu predador, fica inerte. Ele vai procurar a fugir. Então, o lobo, o falso profeta, a primeira coisa que ele faz, ele vê que ele precisa se disfarçar de ovelha. Meus irmãos, macabra. O nosso canal chama Evangelho Sem Máscaras. O falso profeta, ele usa a máscara de ovelha. Ele usa a vestimenta de ovelha. Quando você olha o rebanho de cima, o lobo está ali no meio e você não enxerga o lobo, você o vê como uma ovelha. Por isso que as ovelhas que estão ali, eles não conseguem enxergar o falso profeta, porque ele está vendo apenas a roupagem, e a roupagem é de ovelha. E o falso profeta sabe disso. Ele sabe que para enganar as ovelhas, ele tem que ser igual às ovelhas. Por isso que o primeiro passo que um falso profeta dá é se tornar membro comum de uma instituição. Porque além de estar vestido de ovelha, ele entende que ele tem cheiro de lobo. Ele tem cheiro de sanguinário. Então ele precisa conviver com a ovelha para tomar o cheiro da ovelha. Ele veste o couro, o lã da ovelha, ele se disfarça de ovelha e agora ele põe o cheiro da ovelha. Meus irmãos, a tática do falso profeta, ela é maligna. Ela é de estar camuflado. Por isso é difícil identificar um falso profeta. Ele sabe, ele está no meio e ele convive com ovelha, ele precisa disso. O falso profeta, ele entende. Ele diz realmente: olha, eu preciso parecer ovelha, eu preciso ter o cheiro de ovelha, eu preciso que eles se tornem mansos, porque eu vou poder me alimentar à vontade. Apesar de parecer ovelha, o único propósito verdadeiro do falso profeta, uma vez que Jesus o chama de lobo, é de comer a carne da ovelha. Meus irmãos, e aqui vai o nosso alerta, primeiramente para você que acha que um trabalho de um apologeta não é importante. O propósito do falso profeta é devorar as almas das pessoas. O falso profeta, ele entende que ele tem uma sede de carne. No caso aqui, espiritualmente falando, ele tem uma sede de almas. Ele é o instrumento de Satanás. A Bíblia nos fala isso.
Os falsos profetas são instrumentos de Satanás. Agora, toda a sua estratégia está no seu ideal, na sua mentalidade. Ele diz: eu preciso me parecer uma ovelha, eu preciso ter cheiro de ovelha, eu preciso conviver com as ovelhas, eu preciso estar com liberdade entre as ovelhas, para então eu poder dar o bote que eu preciso dar. E outra coisa que o falso profeta entende de uma forma muito clara, e ele sabe disso, que a ovelha é muito facilmente enganada. Nós já passamos aí várias vezes, são muitos ensinamentos que temos, por que Jesus compara os seus seguidores como ovelhas. A ovelha é um animal que ele é muito frágil, ele é dependente, ele não tem estratégias de defesa, ele não tem armas de defesa, ele não tem um chifre, ele não tem um coice, ele não tem garras, ele não tem dentes afiados, ele não tem nada, ele depende de outros para cuidar dele. E o falso profeta, ele sabe disso. Ele sabe que se ele se posicionar no meio do rebanho, ele sabe que as ovelhas vão se achegar a ele para se sentirem protegidas. Estratégia de Satanás. Mas esse é o propósito do falso profeta. Então ele entende que agora infiltrado dentro do rebanho, vestido como ovelha, cheirando como ovelha, ele começa a adquirir a atenção e ele começa a adquirir a sensação de que as ovelhas veem nele proteção. As ovelhas veem nele segurança. As ovelhas veem nele uma ovelha que vai os guiar. Esse é o primeiro falso passo do falso profeta. Esse é o primeiro posicionamento do falso profeta. E se nós estudarmos agora, eu chamo você para fazer aí uma análise de vários falsos profetas que já passaram na história da humanidade, e dos que são atuais, vocês vão ver que todos eles passaram por esse processo. Eles saíram de uma instituição, eles iniciaram um trabalho, mas antes eles foram parte do rebanho. Essa é a estratégia do falso profeta. A verdadeira identidade, irmãos, do falso profeta é o lobo. E o lobo, em toda mantilha, tem o que chamamos de lobo alfa. O falso profeta é o lobo alfa. O lobo alfa é aquele que comanda todas as coisas. Ele não aceita dentro da sua mantilha outro lobo alfa. Existe o lobo beta, que pode ser uma fêmea, pode ser um macho, mas ele não aceita que seja outro lobo alfa. Se algum se levantar tentando tomar o seu lugar, ele vai suprimir, ele vai atacar, ele vai expulsar, porque naquela mantilha só tem um lobo alfa. Essa é outra forma, é outra visão que o falso profeta tem. Ele precisa dominar sozinho aquele rebanho. Não há. Existe os lobos alfa, existe o lobo beta e existe os demais lobos que fazem parte daquela mantilha, que vão ajudar a manter o reinado do lobo alfa, mas não vão questionar o lobo alfa, porque ele entende que se ele fraquejar, o lobo alfa, o falso profeta, ele entende que se ele fraquejar na questão de autoridade, outro lobo vai vir e assumir. Então, ele entende que ele tem que ser autoritário. Todo falso profeta é autoritário. Uma das características do falso profeta é essa arrogância que ele tem. É essa autoridade exacerbada que ele vai adquirir. Ou com sutilezas, comprando, né? Aí a estratégia de cada falso profeta pode variar um pouco, ou sendo rude e duro e se impondo, como um lobo alfa. Ele não vai aceitar. Por isso que todo falso profeta, ele não se submete à autoridade de ninguém. É uma característica do falso profeta.
porque ele não vai submeter a autoridade, porque ele é o lobo alfa, ele não vai submeter a outro. É muito comum nós vermos o falso profeta, ele fazia parte de uma instituição e ele vai se rebelar ali naquela instituição. Eu me lembro a história do líder da ICM, a instituição a qual eu fazia parte, que eles contam lá que eles tiveram um grande despertamento espiritual para iniciar a ICM. Mas quando nós vemos a versão de onde eles saíram, que é a Igreja Presbiteriana de Vila Velha, lá nós temos um livro, se alguém desejar, nós temos até a cópia do livro. Ele conta, ele escreve um livro falando da história da Igreja Presbiteriana em Vila Velha, e uma das partes do livro, um capítulo do livro é para contar a história da família Gueiros ali dentro. E uma das passagens que ele diz é o seguinte: eles não se submetiam à autoridade, era povo rebelde. Meus irmãos, essa é a característica do falso profeta. Ele não tem como conviver com outro lobo alfa. Então ele vai se rebelar mesmo, porque ele precisa de um rebanho para si. Ele vai sair de dentro de um local, porque agora ele vai assumir a posição. Ele vai assumir. E muitas das vezes o falso profeta, ele esteve na mantilha como o lobo beta, que é aquele que vai assumir o lugar do lobo alfa. Isso é outra estratégia do falso profeta. É muito comum isso acontecer. Ele é aquele que está subalterno, porque o lobo alfa, ele prepara o lobo beta para assumir a posição. Normalmente, o falso profeta, ele é um vice-presidente de uma instituição e depois ele se torna o presidente. É ali que ele atinge o auge do seu poder. Quando ele é vice, ele é mais discreto. Eu me lembro que a ICM, por exemplo, não aparecia o pastor, a orientação era que não podia aparecer, porque essa obra é só Jesus que aparece. Mas quando o falso profeta, o lobo, ele assume a liderança, ele se torna o lobo alfa, agora não, agora ninguém vai tirá-lo de lá. E não tira mesmo. Pode fazer as besteiras que forem, o falso profeta, o líder máximo de uma seita, ele não vai ser tirado por nada. Ele consegue convencer toda a mantilha que ele tem que ficar ali. Eu me lembro que era pregado ali naquele lugar, e quem participou ali naquela época 2005, 2008, até 2010, era muito comum, nós íamos ali para o seminário e se mostrava fotos de outros líderes, de outras seitas, e ali era mostrado os desvios que aqueles pastores causavam, porque o lobo alfa daquela mantilha, ele não suporta o lobo alfa de outra mantilha. Porque a mente do falso profeta é que ele tem que ser o líder, ele acha que ele vai ser o governante de todas as mantilhas. O falso profeta, porque a Bíblia fala em um falso profeta que virá, que será o grande falso profeta. É igual o anticristo. A Bíblia fala em um anticristo que será o grande anticristo, né? Mas João já dizia que o anticristo estava entre nós. Líderes que são anticristos estão por aí. Falsos profetas estão por aí. Haverá um grande falso profeta. Mas cada falso profeta, ele pensa que ele é esse profeta, esse líder, que tem que governar, que tem que estar à frente de todas as mantilhas. Então por isso que todo líder que é falso profeta, ele não suporta a autoridade de outro líder, de outro falso profeta. Ele vai criticar, e era feito isso na ICM. Havia aulas inteiras ali no seminário para falar mal de outras instituições. E eu me lembro que eles diziam o seguinte: aqui não vai acontecer isso. O falso profeta, ele acha, ele crê que não vai acontecer onde ele está, porque ele é diferente. Ele tem um pulso forte, ele tem um governo forte, então não vai acontecer ali. Então eles falam abertamente. E ele dizia assim: mas se acontecer, quem fizer não vai ficar. Certo? Só que acontece em todos os lugares, como aconteceu na ICM. E o líder lá, no caso, ele foi envolvido nisso. Não sei até quando era o grau de culpa dele, mas ele foi preso. E pela palavra dele, que pregou a vida toda, ele, mais aquele grupo de pastores, nunca mais poderiam voltar ao presbitério, ao domínio daquela instituição.
Mas o que eles fizeram? O falso profeta, ele é um lobo alfa, ele é estratégico, ele tem o lobo beta, ele tem os seus subalternos. O que ele fez? Ele convenceu que ele era a opção melhor para estar ali. E terrível. Para que as ovelhas aceitassem que ele ficasse no comando, sabe o que ele fez? Ele disse que Deus havia revelado para ele ficar. O lobo alfa, o falso profeta, ele tem a estratégia pronta. Ele sabe que ele consegue dominar tanto toda a sua mantilha e, no caso, todo o rebanho, porque ele está ali como uma ovelha no meio daquele grupo. Meus irmãos, a mente do falso profeta, ela trabalha 24 horas por dia. O falso profeta dorme e acorda pensando em como ele vai fazer a sua manobra. Sendo o lobo alfa, ele não vai permitir que ninguém no seu rebanho se destaque um pouco a mais. Eu vou contar aqui duas experiências que é pública e notória dentro da ICM. Eu estou citando aqui a ICM, meus irmãos, porque é ali que eu tive a verdadeira experiência do que é conviver com um falso profeta. Então eu posso falar. Mas eu tenho certeza que você que vai estar assistindo esse vídeo, você vai identificar essas características com clareza em todos os falsos profetas que estão por aí, porque é a mesma estratégia. E eu me lembro que havia ali um pastor, pastor Daniel Moreira, que inclusive continua lá. Esse pastor, em um período ali do Manaim, ele começou a se destacar muito, porque ele pregava com muita autoridade ali. E eu me lembro que ele sumiu. De um dia para o outro, Daniel Moreira não pregava mais no Manaim. Depois, um pastor comentou ali, é porque as pessoas estavam comentando demais que Daniel Moreira seria o novo líder da igreja, porque era um homem assim e tal. Rapidinho, o lobo alfa deu um jeito de apagá-lo, de calar aquela voz que se levantava. Quando Daniel aceitou a vir dentro dos moldes do lobo alfa, do falso profeta, aí ele voltou para o Manaim, para o seminário. Ele ficou um período longo sem pregar ali. E outra situação que apareceu foi com o pastor Anchieta. O pastor Anchieta era uma voz que se destacava nas redes sociais, só havia um comentário: pastor Anchieta vai ser, né, o líder, ele é carismático, ele prega muito bem. E havia pessoas que diziam que ele pregava muito melhor do que, mas nunca o falso profeta vai aceitar que alguém da sua mantilha seja maior do que ele. Ele começou a cortar e logo após Anchieta saiu e foi um alívio. Um alívio. Meus irmãos, a estratégia do falso profeta, esse primeiro vídeo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos trazendo a introdução do falso profeta. De como ele entra no rebanho, de como ele age para conquistar, de como ele saiu de um grupo e agora ele está no poder. Agora ele domina todas as coisas. No segundo vídeo, nós vamos mostrar a sequência de como o falso profeta se mantém agora no poder. E eu peço a você, meu irmão, que assistiu esse vídeo, fica atento aí à segunda parte, porque é muito importante que as pessoas que estão debaixo do jugo de falso profeta, eles possam abrir os olhos para poder identificar e sair das garras desses homens. A grande preocupação que nós temos, irmãos, é justamente que Jesus falou dos fariseus: olha, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Nós temos a preocupação hoje de poder mostrar aos irmãos, de revelar aos irmãos o que está acontecendo. Há um risco. E isso é muito sério. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de perder o ingresso da Disney. Nós estamos falando de vida eterna. Muitas pessoas estão caminhando para passos largos para a perdição eterna, porque estão seguindo o falso profeta. O Senhor Jesus disse lá em Mateus que naquele dia muitos dirão: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome,
nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. É como se alguém estivesse chegando diante do Senhor e falou: Senhor, mas eu sou evangélico, eu fui membro da igreja A ou B, mas eu fui pastor, eu fui diácono, eu preguei para as ruas, eu falei do teu nome. Mas a Bíblia diz que Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, a iniquidade impera dentro de uma seita religiosa, na boca do falso profeta. E nós vamos ver no próximo vídeo como que eles mentem, fazem de tudo para se manter no poder. Eles vão usar qualquer estratégia, para se manter no poder. E aí que está o grande risco de conduzir todo um rebanho à perdição eterna. De conduzir as almas, porque ele está ali devorando almas. O falso profeta é um devorador de almas. Que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, agradeço a sua participação. Você que não é inscrito, que entendeu que esse vídeo está falando de um assunto sério, que o canal Evangelho Sem Máscaras tem um propósito sério. Se inscreva. Não deixe de se inscrever. Aperta o sininho das notificações. Você que é inscrito, confira aí se o sininho das notificações está apertado. E dê o seu like. Comente alguma coisa no vídeo, se você teve uma experiência já desse tipo, ou você tem alguma dúvida, que nós traremos no próximo vídeo respondendo você sobre o assunto falso profeta. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.